O Estadão trouxe um escândalo do PT à tona que é de arrepiar os cabelos de qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro que de alguma maneira ainda tenha o mínimo de esperança na ética e na decência sob a gestão PT. O PT e o governo Lula transformaram a República num verdadeiro balcão de negócios. A matéria, intitulada A Ética da Companheirada, expõe as vísceras de um esquema de corrupção que vem se perpetuando há anos. Lula e o seu governo vendem a imagem de paladinos da ética, mas na realidade se valem da máquina pública para enriquecer os bolsos da própria militância. O Estadão aponta que uma investigação sobre os indicados do governo Lula em empresas públicas ligadas ao governo faz a nomeação de militantes sem qualquer qualificação técnica. E aponta um modus operandi petista, triturar a boa governança para fabricar sinecuras. Eles se dizem defensores do povo, mas a gente já acompanhava isso nos idos da campanha de 2022, inclusive alertávamos que o retorno do governo Lula, de Lula e toda a sua trupe à presidência da República, significaria um salvo-conduto para os esquemas de corrupção que eles já tinham praticados em outros governos e que inclusive levaram a Dilma ao impeachment. Acontece que, quando o brasileiro fechou os olhos para o passado corrupto do Partido dos Trabalhadores e de seus asseclas, elegendo Lula novamente à presidência da República, naturalmente trouxe a sensação de um salvo-conduto para que eles pudessem praticar os desmandos que já vinham praticando com a consciência tranquila, até porque peso na consciência eles nunca tiveram. O aparelhamento da máquina pública já é um modus operandi que não é novidade no país, ele se arrasta há tempos. Existem quase 30 mil cargos de livre nomeação apenas no governo federal, que são aqueles utilizados para fazer conchavos e para você fazer o aparelhamento e utilizar a máquina pública para o crescimento da sua própria operação política. Acontece que o PT levou esse modus operandi a um outro patamar. O PT nomeia sua companheirada esquecendo completamente da qualificação e do trabalho e simplesmente inchando a máquina pública como um instrumento de crescimento do partido. Eles detestam que limitem essa farra, leis das estatais e as agências reguladoras que observam o que é feito nessas empresas. E qual é o resultado? Um festival de nomeações que não tem nada a ver com a capacidade técnica, mas sim com a fidelidade do nomeado ao chefe. E quando o PT mete a mão nas empresas onde o Estado tem gerência, como o BNDES, o resultado é simples. O banco que deveria zelar pela qualidade dos investimentos e o respeito ao dinheiro que está lá, simplesmente esqueceu as suas atribuições enquanto instituição bancária. O resultado é um show de horrores. Antes de 2023, o BNDES nomeava conselheiros qualificados, que tinham histórico e entendiam no sistema bancário, mas isso mudou com o governo Lula. Só para você ter uma ideia, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, abriu uma investigação para analisar a atuação de 3 ministros do Lula frente a empresas estatais que não teriam atuado com a gestão adequada de recursos. Isso aconteceu porque os Ministérios da Previdência, Carlos Lupe, e da Igualdade Social, Aniele Franco, e da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques Carvalho, assumiram por indicações do BNDES postos de conselho de administração da TUP, uma metalúrgica multinacional sem prévia autorização da Comissão de Ética Pública, como exige a Lei de Conflito de Interesses. O Lupe é um político de carreira do PDT, que viola inclusive a política interna do banco, que proíbe nomear dirigentes partidários. Eles simplesmente esculhambaram toda a legislação. E a Aniele? Bom, a maior qualificação da Aniele é ter um sobrenome famoso, por conta da irmã. Mas o que ela ganha com isso? Uma bolada de 40 mil reais por mês, além dos salários que já embolsam como ministros. Incrível, né? Mas enquanto isso, as ações da TUP despencaram 3% na época das nomeações. Coincidência, né? Coincidência? Acho que não! O BNDES, para você ter uma ideia, tem asseguradas 30 indicações em conselhos administrativos de mais de 20 empresas nas quais eles têm participação. Porque funciona assim, o BNDES funciona com o dinheiro tirado do seu bolso. Ele empresta para empresas e como ele empresta, ele passa a ter gestão nos conselhos, nomear conselheiros. Esses conselheiros são nomeados pelo BNDES, que está sob a gestão de Lula. Ou seja, são indicações políticas feitas pelo BNDES para esses conselhos. Normalmente os ministros do Lula que se valem dessas nomeações para aumentar o que eles recebem de salário. E o mais interessante é que se o objetivo do governo fosse submeter a gestão dessa empresa para fins políticos, nomearia pelo menos gente que é do ramo, né? Mas nem isso. E exatamente a falta de qualificação que a gente viu quando ele nomeou o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, para o Conselho da Empresa de Gás e Eletricidade. Ou então, quando ele nomeou a ministra da Saúde, Anísia Trindade, para uma empresa de transformação digital.
Mas olha aqui a cara da Nízia. O que ela entende de transformação digital? Se o governo fosse sério, ele nomearia gente qualificada. Mas o que interessa é simplesmente garantir uma boquinha para a companheirada. E qual que é o resultado disso? Um rombo colossal nas estatais que sangram dia após dia por conta da falta de gestão. Só para você ter uma ideia, nos Correios o prejuízo no ano de 2023 foi de 597 milhões de reais. O atual presidente é um figurão do grupo Prerrogativas lá da OAB que não entende nada de gestão. Na Petrobras o prejuízo é maior, 17 bilhões só no quarto trimestre de 2024. O lucro anual caiu 70,6%. Comandada por Jean Paul Prats até maio de 2024. Lembrando que eu entrei com uma ação contra a nomeação de Jean Paul Prats, mas aí esquartejaram a lei das estatais e garantiram a nomeação dele através do judiciário. Atualmente quem está na gestão é Magda Chambriard e os funcionários até entraram em greve e criticaram a falta de gestão da Magda. A grande vontade é falar, cala a boca, Magda! Cala a boca, Magda! A Itaipu, por sua vez, diz não ter déficit, mas tem um rombo de 333 milhões na conta. Esse aí aprendeu com a ministra que o déficit da conta não é déficit. E o Previ, Fundo de Previdência da América Latina, sob João Fukunaga, que não tem experiência nenhuma em gestão, é só um militante, despencou. Inclusive eu já gravei sobre o assunto, se você quiser ver, o link tá lá embaixo. Mas esse é o legado do PT. O Estado destruído, estatais endividadas e uma máquina pública que serve de caixa eletrônico do governo. Mas quem paga a conta disso tudo? Você, eu, todo trabalhador que trabalha para sustentar essa máquina toda e pagar a fatura. O Estadão acertou em cheio, isso gera descrédito e espanta o investidor que de alguma maneira poderia acreditar no país. Mas isso não é só incompetência, é um plano deliberado de pilhagem, de picaretagem. Nós avisamos isso em 2022 e exatamente o que foi falado está acontecendo. Hoje nós temos um governo que não governa, apenas que saqueia.